priori, ou seja, o conhecimento que se dá sem uso da experiência, e faz a seguinte afirmação referente à matemática e o próprio conhecimento a priori. Aí a fala dele, entre aspas, ora, é fácil demonstrar que no conhecimento humano existem realmente juízes com valor necessário, pela necessidade, né? E, na mais rigorosa significação universal, ou seja, a universalidade, por conseguinte, juízos puros a priori, se quer o exemplo da própria ciência, basta reparar em todas as proposições da matemática. Olha só, esse todo, eu creio também, é o que o compromete mais. Por quê? Eu não sei se vocês concordam comigo, parece que não há uma justificativa racional para afirmarmos a sua totalidade ainda da matemática. Claro, eu deixo isso também desenvolvo no texto, que o grande, a intenção dele provavelmente não é a matemática. Pareceu que eu disse lá só para comentar um pouquinho. Agora, vou falar em freio. E aliás, eu queria fazer uma agradecimento para o professor Lourenço, porque eu tive um contato com a Pequenico, que é da PUC, e vi também que eu vou pegar uma fala, que é um texto excelente, mas eu procurei também pegar, que fala de Frege, que é um grande matemático. É óbvio, como eu ressalto no texto, não dá para pegar a totalidade dos inscritos, né? Você já dá para pensar, tá bom? Então, pode aqui o Raul falar, olha, mas ele diz isso. Então, evidentemente, nós vamos fazer uma outra pesquisa para isso, né? Mas vamos falar um pouquinho do Frege rapidamente. E eu vou fazer a leitura também. Pretendemos falar de algum desses artigos, excelente artigo do professor da Unesp, Lúcio Lourenço Castro, intitulado Frege e o Elogio da Razão Pura, publicado na revista Cognítico, número 2, volume 10. Nesse artigo, podemos, para o nosso propósito, destacar a seguinte afirmação. A demonstração de qualquer teorema da aritmética, se a consideramos analítica em sentido fregiano, deve, pois, ser levada adiante até que se chegue aos primeiros princípios lógicos elementares, como os de não contradição e de identidade. Mais à frente ele vai falar, portanto, para Frege, a aritmética é, como a lógica, a manifestação pura dessas leis necessárias da razão. Ou seja, que não deve haver contradição e deve haver universalidade. A aritmética é, pois, ao contrário da geometria, porque ele faz um trabalho da geometria, a geometria já tem essa possibilidade. A aritmética é, pois, ao contrário da geometria, absolutamente, ou seja, totalmente universal em sua aplicação e abrangente, pois se aplica a todo o universo de entendimento humano. Sendo assim, eu também perguntaria, não é? Seria o caso de colocarmos sob juízo desse pensamento da aritmética ainda não consegue justificar pela própria razão. Por que 1 vezes 0 é 0? Né? Ou seja, é isso. E agora, até para encerrar, eu fiz assim algumas conclusões, né? Olha só. Não podemos ainda considerar a chamada ciência matemática como a mais fiel portadora daquilo que se denomina necessidade. Por conta disso. Outra, queremos também justificar com o nosso pequeno trabalho a importância da contribuição do personagem das problematizações para o processo filosófico, quando trabalhamos razão, tudo. E é razão, por que você falou isso? Você basou no princípio da identidade, fez um discurso teológico, budístico ou similar. Outra coisa, foi uma tentativa de mostrar que é necessário fazer um ajuste na aritmética se pretende tê-la como paradigma de uma ciência que se constitui nas fases seguras da necessidade e universalidade. Eu poderia indicar alguma coisa, mas já vou encerrar fazendo aqui a leitura da minha conclusão. Depois deixa aberta para o professor permitir algum questionamento. Com isso, pretendemos também considerar justificar os nossos esforços na escolha do tema proposto por essa índole da universidade. A importância preponderante dos problemas filosóficos frente a qualquer outro elemento da filosofia como um todo. Por outro lado, queremos esclarecer que isso não significa dizer que a ciência matemática foi relegada a uma metafísica menor. Muito pelo contrário. Se deseja aqui com esse singelo trabalho, é alertar para possíveis falhos do sistema
e para suas possíveis correções, para que a ordem do discurso nacional não se coloque em subjúdice filosófico. Nesse sentido, podemos dizer que esse trabalho, não obstante aparentar um discurso com lajes matemáticos, coloca-se em tese naquilo que compreendemos como processo do espanto filosófico e das suas problematizações. Em certa medida, e em última instância, tudo isso no distanciamento e um olhar oblíquo de Capitão para as questões matemáticas e de ordem racional que, de uma maneira ou outra, interferem decididamente nos discursos filosóficos e que saem estéticos. É sabido que discursos e teores estéticos talvez não gozem de tanta razão como a matemática tem gozado. Talvez porque o belo não necessite da razão como a própria razão necessita dela, da própria razão. O belo, embora possível de discordância, nos espanta pela sua própria razão, porque pode ter apenas uma concordância ou uma contradição entre a causa eficiente e o sujeito cognoscente. Da razão, impõe-nos as suas próprias leis, que objetivamos um efeito segui-las. Então, vou encerrar a minha apresentação, só quero agradecer a todos, muito obrigado. Uma pergunta eu queria que você ficou bastante da matemática, da razão, e no final você tratar dessa fonte com a estética. O que você vai dizer? Essa fonte que você vai dizer essa coisa da matemática com a estética. Eu não vejo a sua apresentação, não com a estética. E no final eu preferi justamente porque realmente, não só a estética, eu também colocaria assim, a ética, a própria ética, que a colega falou na razão, eu estava pensando nisso, e a própria religiosidade. Há sempre um questionamento da não racionalidade desses aspectos. Por exemplo, o que é belo, parece que nós precisamos, de uma certa forma, racionalizar a estesia, o espanto da estética. Sendo que a própria razão, ela necessita. Então, a minha intenção nesse caso é dizer também que existe deve existir uma aceitação, às vezes há na matemática essa aceitação, que normalmente os racionalistas, resumindo, não aceitam quando se trata de religião, ética ou estética. Você diz que uma arte de Picasso nos espanta, o cara fala assim, qual é a razão disso? Eu acho que nós vivemos no mundo, e eu ainda conto, eu favorável à razão, por isso eu falo, é importante corrigir esse dentro, porque tem a razão, aí não teve um momento para agora falar, acho que o homem estaria muita deriva, mas eu acho que a razão também, ela não deve ser o nosso último farol. Então eu quero dar essa abertura também a outras possibilidades. Quando a colega falou da ética, por que precisamos ter ética? Ele fez, às vezes, o próprio Kant, o imperativo categórico, ele tenta demonstrar como devemos ter ética. Mas, se analisarmos bem, nos aprofundarmos, vamos ver que existe uma falha da atividade de uma aceitação disso tudo no sentido de uma racionalidade. Então, eu acho assim, que o homem, ele tem que encarar a razão, mas também se valer dos valores estéticos e religiosos. Eu acho que isso é importante. Essa é a minha fala. Eu que agradeço.